Antes eu não entendia a Bíblia, não entendia nada da Bíblia. Eu tentei ajuda e nem, não consegui. Mas hoje, né, com a ajuda do Douglas, né, minha vida transformou. Seja bem-vindo ao evento Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Douglas Crosch e nessa jornada eu vou ser o seu professor de Bíblia. Nesse evento eu vou te ensinar os segredos para você entender a Bíblia e transformar todas as áreas da sua vida. É isso mesmo. Eu vou te ensinar a entender a Bíblia para transformar a sua vida financeira, o seu casamento, a sua vida emocional e principalmente a sua vida com Deus. E isso tudo, mesmo que você não saiba ler a Bíblia ou leia a Bíblia e não entenda nada. Meu nome é Maria, eu sou evangélica há 5 anos e eu não sabia ler a Bíblia porque eu não fui discipulada pelos meus pastores da igreja. Eu estou sendo discipulada através do Douglas, depois que eu conheci ele. Então eu estou entendendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia já, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus. E segundo, Douglas, eu ter conhecido esse canal que é maravilhoso. Se vocês que não entendem a Bíblia que nem eu, siga ele, vocês vão ser abençoada como eu estou sendo. E você pode estar pensando assim, será que funciona para mim? Porque eu estou há tanto tempo dentro de uma igreja, lendo a Bíblia e não consigo entender nada e nem ter a minha vida transformada. E a resposta é sim. E eu vou te provar te mostrando um depoimento. Olha aí. Sou Berenice. Antes de conhecer o Douglas, eu estudava a Bíblia sozinha, não entendia nada. Fiquei anos e anos estudando a Bíblia, indo para a igreja e nada entendia da Bíblia. Era uma pessoa triste, nervosa, tomava medicação para me controlar. Até que um dia conheci o Douglas. Depois, o que aconteceu comigo? Comecei a entender a palavra de Deus, comecei a entender a Bíblia e comecei a sentir que as promessas que Deus tem na minha vida estavam se cumprindo. Minha vida modificou completamente. Eu parei de tomar remédio para me acalmar, vivo feliz com a minha família, todo mundo em paz. Até meus filhos perceberam a grande mudança que eu tive depois que comecei esse estudo com o Douglas. E eu agradeço, Douglas, por você estar seguro na minha mão e me ensinando a andar na luz. Obrigada. Deixa eu te explicar como que vai funcionar o nosso evento Descomplicando a Bíblia. Agora você está assistindo a aula 1. Na quarta-feira eu vou liberar a aula 2. E na sexta-feira vai ser liberada a aula número 3. Presta muita atenção. Você não pode perder nenhuma das aulas, porque elas se complementam uma à outra. Então, perdeu uma aula, perdeu tudo. Então, você precisa assistir todas as aulas. E olha só, não saia do nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu te contar um pouquinho como que eu cheguei nesse método que vai te fazer entender a Bíblia para transformar todas as áreas da sua vida. Vamos começar pelo início, né? Tá vendo essa Bíblia aqui? Foi a Bíblia que eu ganhei da minha mãe. Eu sou apaixonado por essa Bíblia, tanto que eu guardo ela até hoje. Sabia que assim que eu ganhei essa Bíblia e comecei a ler, eu lia, eu não entendia nada. Para ser sincero com você, parece que quanto mais eu lia a Bíblia, menos eu entendia. A Bíblia para mim parece que estava até em outro idioma. Foram passando os anos e eu lembro como se fosse hoje. Chegou uma época da minha vida que eu ia para a igreja, eu fazia tudo certinho, estava nos cultos, lia a Bíblia. Só que parece que mesmo eu indo para a igreja e lendo a Bíblia, a minha vida não era transformada em nada. Eu me sentia no fundo do poço. Nessa época aí eu já tinha em torno de 18 anos de idade, eu estava desempregado, não tinha dinheiro para nada, eu estava noivo da minha esposa. E eu lembro que nessa época eu queria ser jogador de futebol. Inclusive eu estava até morando debaixo de arquibancada. Infelizmente, ou felizmente, não sei, os planos de Deus é quem sabe,
o meu sonho de ser jogador de futebol não deu certo. E aí o meu mundo desmoronou. E aí eu lembro, né, que eu chorei muito, e era um sábado, e nesse sábado eu tava fazendo meu devocional, perguntando para Deus, Deus, e agora? Como que vai ser da minha vida? E aí eu lembro que eu caí em João 5,39, que diz assim, ó, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque vocês pensam que tem nela a vida eterna. E aí quando naquele devocional eu li aquilo, parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu falei, uau, achei qual é o grande problema. Achei qual é o grande problema que eu estou enfrentando na minha vida. A minha maior dificuldade que eu estou enfrentando aqui é porque eu estou tentando ler a Bíblia. Mas eu não preciso ler a Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia, que é diferente. Que é o que fala aqui em João 5,39. E aí eu estava no fundo do poço, sem dinheiro para nada, desempregado, acabado de ter um sonho frustrado. E eu falei, bom, entendi que eu não tenho que ler a Bíblia, mas tenho que estudar. Mas como que eu vou fazer isso? Tô cheio de problema mesmo. Tô no fundo do poço. Então eu vou estudar a Bíblia dividido por tema. Vou ver o que a Bíblia fala de prosperidade, porque eu não tenho dinheiro para nada. Vou ver o que a vida fala, o que a Bíblia fala, né, sobre problema de emocional, porque eu tava com as minhas emoções todas abaladas, ansiedade, medo, depressão. Vou ver o que a vida fala sobre, o que a Bíblia, né, fala sobre casamento. Por quê? Porque eu tava noivo. Tinha que casar, mas não tinha dinheiro para nada. Então eu falei, vou atrás de resposta na Bíblia para os problemas que eu estou passando no meu dia a dia. Meu relacionamento com Deus nessa época também não estava muito bom. Porque eu tinha acabado de ter um sonho frustrado, então eu estava naquela... Sabe quando a gente está meio jururu com Deus? Falei, tô cheio de problema da minha vida. E eu sei que aqui tem a resposta. E ao invés de eu ficar lendo a Bíblia, eu falei, eu vou atrás de pesquisar por temas. Porque eu preciso estudar a Bíblia, mas eu vou estudar por temas. Aí o que eu fiz? Falei, bom, são muitos problemas que eu tenho. Vamos organizar a casa. Vamos resolver um problema por cada vez. Aí eu falei assim, o problema que está mais doendo hoje é o problema financeiro. Que eu não tenho dinheiro para nada e preciso me casar. Então deixa eu estudar na Bíblia o tema prosperidade e finanças. E aí eu comecei a fazer o seguinte. Eu fui de Gênesis a Apocalipse, pegando todos os versículos que falam sobre prosperidade e finanças. Todos os versículos. E fui pegando. E aí eu fui organizando isso em arquivos, em pastas no meu computador. E aí agora, eu não tinha mais um versículo falando sobre prosperidade. Não, eu tinha de Gênesis e Apocalipse falando sobre prosperidade. Aí eu falei, bom, terminei prosperidade. Só que o mais incrível é que quando eu terminei de fazer o arquivo de prosperidade, a minha vida naquela área de prosperidade já tinha sido transformada e eu já estava próspero. E eu falei, bom, agora eu vou para o meu próximo problema que eu estou enfrentando. O próximo problema que eu estou enfrentando é meu problema emocional. Eu ainda me sentia ansioso, com medo, depressivo. Então eu peguei a Bíblia e fui de Gênesis e Apocalipse, pegando todos os versículos que falavam sobre ansiedade, depressão e cura de problemas emocionais. E fui organizando tudo isso em arquivos. E o interessante é que quando eu terminei, essa área da minha vida emocional já tinha sido transformada. E aí depois eu falei, não, agora eu vou ver na Bíblia como que eu me aproximo de Deus. E eu fui de Gênesis e Apocalipse, pegando todos os versículos de como se aproximar e ter intimidade com Deus. E eu comecei a juntar todos os versículos em um arquivo PDF no meu computador. E quando eu terminei de fazer isso, o meu problema do meu relacionamento com Deus já tinha sido transformado. E eu fui tendo a minha vida transformada em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu me casei com a minha esposa, eu me formei na faculdade, eu não passava mais por aquele problema e dificuldade financeira. Minha vida foi transformada em todas as áreas. E aí eu identifiquei o porquê que eu sofri aquela transformação. O motivo de eu ter sofrido aquela transformação é porque eu tinha desenvolvido, mesmo que sem querer, um método novo de entender a Bíblia. Antigamente eu passava por problemas em diversas áreas da minha vida, porque eu lia a Bíblia, mas não conseguia encontrar resposta. Porque eu via versículos aleatórios, mas agora, depois que eu fiquei juntando de Gênesis e Apocalipse todos os versículos para resolver aquelas áreas, aqueles problemas que eu estava enfrentando, agora não, agora era diferente. Porque ao invés de um versículo, eu tinha um manual, um passo a passo bíblico para resolver todos os problemas que eu estava enfrentando na minha vida. E eu tive a minha vida transformada em todas as áreas. E aí o que aconteceu?
depois dessa transformação acontecer comigo, a minha ficha caiu, que eu tinha nas minhas mãos, que aquele momento que eu estava passando de luta, de dificuldade, de problema, serviu para eu desenvolver um método, mesmo que sem estar atrás disso, mas eu desenvolvi um método de estudar a Bíblia por temas que eu tinha dificuldade e problema na minha vida. E aí eu percebi que esse método que eu desenvolvi, que transformou todas as áreas da minha vida, ele também poderia transformar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E aí quando eu entendi a Bíblia com esse método de estudar por temas, minha vida foi transformada e eu falei, eu não posso ficar só guardando isso para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas, porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu peguei aquele método, aqueles arquivos, aquelas pastas do meu computador e comecei a ensinar a minha família. E eles começaram a entender a Bíblia também e a também ter todas as áreas da vida deles transformadas. Aí eu comecei a ensinar as pessoas da minha igreja. E eles também conseguiram entender a Bíblia e ter todas as áreas da vida deles transformadas. E aí eu percebi que se já tinha dado resultado para mim, entender a Bíblia com esse método e transformar a minha vida, e se já tinha dado certo com a minha família e com a minha igreja, eles entenderam a Bíblia e tiveram as áreas da vida deles transformadas com esse método, o que começou a queimar no meu coração é, eu não posso guardar isso só para mim, só para as 4 paredes da minha família e nem para as 4 paredes da minha igreja. Mais pessoas precisam ser impactadas com essa mensagem. E é por isso que eu tomei a decisão de vir para a internet, para compartilhar esse método com você. Agora que você já sabe como o meu método de entender a Bíblia surgiu, eu preciso te mostrar quais são os erros que te impedem de entender a Bíblia para ter todas as áreas da sua vida transformadas. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Se sim, eu vou te provar que você está enfrentando um problema muito sério. Olha só, tudo que você perde por não entender a Bíblia. Quem não entende a Bíblia não tem prosperidade. É isso que fala em Josué, capítulo 1, verso número 8. Quem não entende a Bíblia não recebe as bênçãos de Deus. É isso que fala em Esdras, capítulo 8, verso 23. Quem não entende a Bíblia não escuta a voz de Deus. É isso que fala em Atos, no capítulo 13, verso 2 e 3. Quem não entende a Bíblia não tem autoridade espiritual. É isso que fala em Marcos, no capítulo 9, verso 28. Quem não entende a Bíblia não tem proteção para sua família. É isso que diz em Esdras, capítulo 8, verso 21. Quem não entende a Bíblia não tem a sua oração respondida por Deus. É isso que fala em Daniel, capítulo 10, verso número 12. Quem não entende a Bíblia não é cheio do Espírito Santo. É isso que diz em Lucas, capítulo 11, verso número 13. Quem não entende a Bíblia não tem fé para viver milagres. É isso que a Bíblia diz em Mateus 17, 20. Quem não entende a Bíblia não tem o seu pedido realizado. É o que diz em Mateus, capítulo 15, verso 28. Quem não entende a Bíblia não tem portas abertas. É isso que diz em Apocalipse, capítulo 3, verso número 8. Quem não entende a Bíblia passa por destruição e sofrimento. É isso que diz em Oséias, capítulo 4, verso número 6. Será que depois de tudo isso que eu te falei, não ficou claro para você que o maior problema que você enfrenta na sua vida hoje é a sua falta de entendimento da Bíblia? Será que depois de tudo isso que eu te falei, a sua ficha não caiu? E você enxergou que o maior problema que você tem hoje é a sua falta de entendimento da Bíblia? Sabe o que está travando a sua vida e te impedindo de ter todas as áreas da sua vida transformadas? É que você ainda não entende a Bíblia. Agora que você já entendeu que o maior problema que você tem hoje na sua vida é a sua falta de entendimento da Bíblia, eu vou te falar os erros mais comuns que te impedem de entender a Bíblia. Erro número 1. Ler a Bíblia. O primeiro erro que te impede de entender a Bíblia para ter todas as áreas da sua vida transformadas é ler a Bíblia. Como assim? Vou te explicar.
você precisa entender que a Bíblia não foi feita para você ler. A Bíblia foi feita para você estudar. Olha o que diz em Neemias, capítulo 8, verso 8. Leram o livro de Deus, a Bíblia, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então olha aqui, esse versículo, ele deixa claro que não basta ler a Bíblia. Ler a Bíblia é só o primeiro passo. E é aqui que você tá travado, você está parado, no primeiro passo. Neemias 8:8 fala, leia a Bíblia, e depois interpreta a Bíblia, e depois explica a Bíblia, e depois estuda a Bíblia, para então você entender aquilo que foi lido. Então o primeiro erro que te impede de entender a Bíblia, para ter todas as áreas da sua vida transformadas, é que você está somente lendo a Bíblia, você está parado aqui. E para você entender a Bíblia, para ter a sua vida transformada, é ler, mas além de ler, é estudar e interpretar. Olha aqui para mim. Sabe o que está te afastando de entender a Bíblia, para ter todas as áreas da sua vida transformadas, é que você está lendo a Bíblia. E não basta ler. Ler é só o início. Você tem que ler e estudar. E é exatamente isso o que eu vou te ensinar na aula número 2. Ah, Douglas, tudo bem. O meu erro é que eu só leio a Bíblia e eu preciso estudar. Mas como que eu conserto isso? Na aula 2, eu vou te ensinar o passo a passo de como estudar a Bíblia do jeito certo para você entender a Bíblia e ter todas as áreas da sua vida transformadas. É por isso que você precisa estar aqui comigo na aula número 2. Erro número 2. Não ter um professor. O segundo erro que te impede de entender a Bíblia para ter todas as áreas da sua vida transformadas é não ter um professor e tentar entender a Bíblia sozinho. E olha aqui para mim. Há quantos anos você está tentando entender a Bíblia sozinho e não chega em lugar nenhum? Há quantos anos você pega a Bíblia na sua casa para ler e não entende nada? Sabe por quê? Porque você está cometendo um grande erro. Que erro é esse? Tentar entender a Bíblia sozinho e sem a ajuda de um professor. Eu vou te provar isso na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, do verso 29 ao 31. Lá em Atos, no capítulo 8, do verso 29 ao 31, conta a história de um eunuco. E aí a Bíblia diz que esse eunuco, ele está até interessado em entender a Bíblia. E aí a Bíblia diz que o eunuco, ele está assentado lendo a Bíblia. Porém, o eunuco, ele lê e não entende nada. Assim como acontece com você. Só que a Bíblia fala que o Espírito Santo fala para o discípulo Filipe entrar naquela carruagem onde está sentado o eunuco. E aí quando Filipe chega, Filipe pergunta assim para o eunuco: por acaso, você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco responde assim para Filipe: presta atenção, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí a Bíblia fala que naquele momento Filipe explica a Bíblia para aquele eunuco. O eunuco entende a Bíblia e todas as áreas da vida dele são transformadas. O que a gente consegue tirar de lição para essa história? Se o eunuco não tivesse um professor para ensinar a Bíblia para ele, ele não ia entender a Bíblia e não ia ter as áreas da vida dele transformadas. Assim como aquele eunuco precisava de um professor para entender a Bíblia, você também precisa de um professor para você conseguir entender a Bíblia e transformar todas as áreas da sua vida. E agora, você pode estar pensando assim: tudo bem, Douglas, mas como que eu faço para ter um professor, para com a ajuda desse professor, eu entender a Bíblia e ter todas as áreas da minha vida transformadas? Eu vou te explicar isso passo a passo na aula 2. É por isso que você não pode perder a aula 2. Na aula 2 eu vou te dar um passo a passo de como nunca mais entender a Bíblia sozinho. Nunca mais perder tempo tentando entender a Bíblia sozinho, porque você não vai conseguir. Então na aula 2 vou te ensinar a como entender a Bíblia com a ajuda de um professor para ter todas as áreas da sua vida transformadas. O terceiro erro que te impede de entender a Bíblia para transformar todas as áreas da sua vida é a sua falta de comprometimento em entender
a Bíblia. Isso significa que você precisa urgente se comprometer em se dedicar e entender e estudar a Bíblia. Porque enquanto você não tomar essa decisão de se comprometer e se dedicar em estudar a Bíblia, você não vai entender a Bíblia e não vai ter todas as áreas da sua vida transformadas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos para a Bíblia. Olha só o que a Bíblia fala em Esdras, no capítulo 7, verso 10. Em Esdras, no capítulo 7, verso 10, diz assim, ó: Esdras se decidiu a estudar a lei do Senhor. Esdras se decidiu em estudar a Bíblia. Esdras se decidiu. Esdras se comprometeu em estudar a Bíblia. E sabe o que a Bíblia fala em Esdras 8:23? Em Esdras 8:23 diz assim, ó, que Esdras orou e Deus atendeu o pedido dele. Você percebe como as coisas se conectam? Você percebe como as coisas têm relação aqui? No capítulo 8, Esdras ora e Deus atende o pedido de Esdras. Porém, no capítulo 7, Esdras se compromete em entender a Bíblia. Isso não está aqui sem motivo. Isso está aqui nessa ordem para te mostrar que primeiro Esdras se comprometeu em entender a Bíblia. E só depois que Esdras se comprometeu em entender a Bíblia, que ele fez a oração e Deus atendeu a ele. O que significa? Para Esdras ser atendido por Deus e viver o milagre e a bênção dele, primeiro ele precisou se comprometer e entender a Bíblia. Isso significa que o milagre que você precisa alcançar, a bênção que você deseja receber, só vai chegar na sua vida quando primeiro você se comprometer a entender a Bíblia. E aí você pode estar pensando agora, tudo bem, Douglas, então como que eu faço para eu me comprometer para entender a Bíblia? Eu vou te ensinar. Porém, eu vou te ensinar na aula número 2. Na aula número 2, eu vou pegar na sua mão e te dar o passo a passo de como que você deve se comprometer, o que você precisa fazer para você entender a Bíblia e ter todas as áreas da sua vida transformadas. É por isso que você precisa assistir a aula número 2. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora? Pega aí papel e caneta e anota. Então a gente aprendeu que o primeiro erro que te impede de entender a Bíblia para transformar todas as áreas da sua vida é ler a Bíblia. Não é para ler a Bíblia, é para estudar a Bíblia. O segundo erro que a gente viu aqui que te impede de entender a Bíblia para ter todas as áreas da sua vida transformadas é tentar entender a Bíblia sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Eu te mostrei na Bíblia. Você precisa urgente de um professor. E o terceiro erro é não se comprometer em entender a Bíblia. Primeiro você se compromete em entender a Bíblia. Depois, Deus te abençoa. E agora, nós vamos para o quarto erro. E eu tenho certeza que você está cometendo esse erro e por isso você ainda não entendeu a Bíblia e não teve a sua vida transformada. Erro número 4. Não estar ao lado de pessoas que vão te levar para perto de Deus. O quarto erro que te impede de entender a Bíblia para transformar todas as áreas da sua vida é não estar ao lado, não estar perto de pessoas que vão te levar para perto de Deus. E eu vou te provar na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 9, verso 2. Mateus 9, 2 diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico para Jesus. E vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tenha bom ânimo. E o paralítico foi curado. Então olha aqui para mim. Em Mateus 9, 2 tem um paralítico, uma pessoa que precisa ser abençoada. Uma pessoa que precisa receber o seu milagre. E aí a Bíblia fala que por aquele paralítico está cercado, está junto, está andando ao lado de pessoas que aproximavam ele de Deus, ele recebeu o milagre dele. A Bíblia fala que os amigos, as pessoas que estavam próximo daquele paralítico, levaram ele até Jesus. E aí Jesus não olhou para o paralítico, mas olhou para as pessoas que estavam com ele. E Jesus, olhando a fé de quem estava com o paralítico, fez um milagre na vida do paralítico. Então isso significa que para você entender a Bíblia, para ter todas as áreas da sua vida transformadas
E para viver milagres, você precisa caminhar ao lado de pessoas que vão te aproximar de Deus. E você pode estar pensando assim: mas Douglas, quem são essas pessoas que precisam estar do meu lado para me levar para perto de Deus, para que eu receba o meu milagre e seja abençoado? Eu vou te explicar exatamente quem são essas pessoas que precisam estar do seu lado para te levar para perto de Deus. Porém, eu vou te ensinar isso na aula número 2. É por isso que só assistir essa aula não é suficiente. Você precisa assistir a aula número 2. Porque na aula número 2 eu vou te ensinar exatamente quem são essas pessoas que você precisa estar do lado, estar junto, para te levar para perto de Deus, para você entender a Bíblia, ter todas as áreas da sua vida transformadas e assim como aquele paralítico, você também recebeu o seu milagre. Nessa aula, você aprendeu as oportunidades que você perde por não entender a Bíblia. E eu também te mostrei os erros que te impedem de entender a Bíblia para transformar todas as áreas da sua vida. Na aula número 2, eu vou te ensinar os segredos para você entender a Bíblia para ter todas as áreas da sua vida transformadas. Então, todos os erros que eu te mostrei aqui na aula 1, eu vou te ajudar a como consertar eles na aula número 2. A aula número 2 está incrível e você não pode perder. Agora eu tenho um convite para te fazer. Eu criei uma comunidade no Facebook para você participar dessa comunidade junto comigo. E a gente ali na comunidade interagir, conversar, bater papo. E eu quero que você esteja dentro dessa comunidade exclusiva do evento Descomplicando a Bíblia. Como que faz para você entrar na comunidade? Aqui embaixo do vídeo tem um botão. É só tocar nesse botão que você vai ser direcionado para participar da comunidade do Facebook do evento Descomplicando a Bíblia. E tem um segundo convite que eu quero te fazer. Você gostou dessa aula? Essa aula te ajudou? Você está ansioso para a aula número 2? Então tá vendo aqui, ó, que eu fiz um post no meu Instagram? Eu fiz esse post aqui. Eu preciso que você vai agora lá no meu Instagram e comenta debaixo do post o que você achou dessa aula. Eu te vejo na aula número 2.